Eles ficaram tristes, mas ele sentava na nossa mesa, ele comia na nossa mesa. E por que Jesus não veio fazer o milagre? E aí a gente se pergunta a mesma coisa: por que Jesus hoje não está aqui fazendo isso por mim? Ele não sabe o que eu estou passando, mas entenda uma coisa: é como ele quer. Amém? Amém. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, no fundo do poço, mesmo até que a morte tenha batido na sua porta, mesmo que até o médico já tenha desenganado, eu queria dizer uma coisa: a última palavra ela vem de Deus. Amém? E se Jesus falou, ele vai cumprir. E o recado daquele mensageiro que transmitiu a Marta e a Maria foi a mensagem proferida pelos próprios lábios de Jesus. Aquele mensageiro, ele não se confundiu e não trocou as palavras, e muito menos usou de emocionalismo. Mas o que ele transmitiu foi exatamente aquilo que Jesus falou, o que estava falado. E ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Amém. Então Jesus falou: se prepare, vai se cumprir. Aí o que Jesus fez? Ele foi até a Betânia, foi encontro lá de Lázaro. E ao receber a notícia da morte da enfermidade de Lázaro, ainda permaneceu 2 dias no local. Ou seja, Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas ele demorou 2 dias para chegar lá para fazer um milagre. Ou seja, mais uma vez, não foi como eles quiseram, foi quando Jesus queria ir. Era no momento de Jesus, não era no momento de Lázaro. Só que então, depois desse tempo, Jesus chama os seus discípulos dizendo: vamos outra vez para a Judéia. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ou seja, 4 dias. Quando Marta fica sabendo que Jesus está próximo de sua casa, ela saiu correndo a seu encontro, logo após a sua irmã Maria. E após chegar a Jesus, ela pergunta onde estava. Então levaram o Senhor até o local onde Lázaro estava sepultado. E vendo Jesus, todo aquele cenário, a Bíblia relata que Jesus chorou por ver seu amigo naquela situação, seu amigo que ele amava morto. Porém outros diziam: não poderia ele, que deu vida aos cegos, ter feito alguma coisa e evitado a morte? Né? Poderia, né? Ele não deu vida ao cego, porque ele poderia ter evitado a morte do seu amigo. E muitas vezes, em nosso momento de dor, de choro e gemido, são raras as pessoas que se comovem com a nossa prova. A maioria das pessoas, irmãos, ela fica questionando como é que pode ela sendo crente, ele sendo crente, passar por isso. Como é que pode? Não tem um Deus, ela não vai para a guerra todo dia, e porque Deus deixa passar por isso. Aí essas pessoas não entendem, irmão. Essas pessoas não entendem de uma coisa: o mesmo Deus que deixa a gente passar a prova é o Deus que passa a prova com a gente. Independente da prova que você está passando, eu tenho certeza que Ele está do seu lado. Você não pode estar vendo, mas Ele vai estar ali com você sempre. Porque quando você precisar desistir, desanimar, Ele vai te levantar. Aleluia. Quando você pensar que não tem mais jeito, Ele vai deixar chegar e dizer: eu sou a solução. Glória a Deus. Aleluia. E quando isso acontecer, vai contagiar muita gente, viu? Até aqueles que não acreditarem em você, dizer que você é um nada, que você não presta. Jesus diz: você vale alguma coisa. Você presta, pode prestar para Ele lá, mas para mim você presta. Então aconteceu o esperado, Ele ressuscitou Lázaro. Então levaram Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado. E vendo Jesus todo aquele cenário, 4 dias já, ele se espalhasse pela região. Aí botaram pedra. Aí aconteceu o seguinte: Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. A questão é que a ressurreição de Lázaro estava prestes a acontecer, mas parece que Marta ainda não estava compreendendo os mistérios do Senhor. Marta, ela estava tão focada na dor que estava vivendo, o irmão dela morto, né? Que não tinha, ela mesma ouviu dos lábios do Senhor palavras como: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Ainda que ele esteja morto, viverá. Ela ouviu tudo isso de Jesus, mas mesmo assim se questionou. Ela não conseguia ter a verdadeira fé para que crer que o milagre estava prestes a acontecer. Por isso, ela vai dar uma desculpa. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? A gente foca no problema, foca na dor, não é isso? E não vê que Jesus quer fazer um milagre. A gente até escuta aqui, a gente ora, a gente pula, a gente
gente dá glória a Deus, mas no fundo a gente já está perdendo a nossa fé. E a gente acaba dando desculpa, porque na verdade só nos impede de receber o milagre. No fundo a gente escuta, mas no fundo acho que a gente não crê. E a fé vai desanimando. Por isso que você precisa entender uma coisa hoje. Foca menos no problema e coloque o seu foco na promessa que Jesus te fez. Mas quando observamos aqui, irmãos, o texto está em apreço. Percebemos que alguém vai crer por Marta e remove a pedra. Ou seja, ele mandou ela ir, ela não foi, porque ela não acreditava que tem alguma coisa a fazer. Mas outra pessoa chegou lá, foi e fez no lugar dela. E exatamente nesse momento que Jesus vai liberar a última palavra. Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. Eu imagino, irmão, aqui agora com vocês, os pontos dessas pessoas. Como é que pode? O homem já 4 dias morto. Uma catinha que devia estar naquele lugar, assim, né? Falando assim na linguagem de hoje. Jesus dizer, vem para fora. E a Bíblia vai nos informar que Lázaro saiu para fora. E o nome de Deus foi glorificado. O corpo de Lázaro, ele já estava entrando em decomposição 4 dias, gente. É o óbvio acontecer. Mas nada disso, irmão, foi capaz de impedir o milagre que Deus tinha para fazer. Não importou se era 4 dias, não importou se estava fedendo, se estava em decomposição, não importava não. Quando Jesus chega, tem que fazer. E tem que acontecer. E a palavra que vem é dele. Então se ele fala e se responsabiliza, ele vai fazer. E hoje eu te sei de uma coisa. Jesus está dizendo para você hoje, eu quero fazer um milagre. Mas para isso você tem que crer. Você tem que ressuscitar a sua fé. Não fique igual a Marta, duvidando se Jesus vai ou não vai fazer. Chega igual aquele, eu acho que foi um homem ou uma mulher, não sei, remove a pedra, remova essa pedra. Não, ele vai fazer. Independente do que esteja acontecendo, Jesus vai fazer. E Deus diz, lembra das promessas que eu te fiz? E não é tempo de parar. A caminhada vai ser longa. E eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida hoje. Ele vai realizar o propósito que tem reservado para a sua vida. E o que acontece? Quando Lázaro saiu para fora, alguns dos judeus, eles queriam matar Jesus. E eles foram correndo lá. Logo após essa passagem aqui da Bíblia, Jesus vai ser preso. Depois de algum tempo, eles foram caboetar Jesus. Jesus já tinha feito tantos milagres e ainda foram caboetar Jesus. Por que eles foram caboetar Jesus? A Bíblia fala que alguns creram em Jesus, que ele realmente era o Cristo, e outros foram caboetar ele, por maldade mesmo. Maldade mesmo. E nessa palavra que eu trouxe aqui para vocês, eu queria dizer uma coisa. Independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, sempre lembre, Jesus pode tirar a pedra do seu caminho. Ele pode fazer o milagre. Aleluia, mas não depende aleluia. de mim, não depende da pastora, só Glória depende de a Deus. você. Glória a Deus. Quando você tem uma arma muito poderosa, não é só a Bíblia não, é seu joelho. Tá no momento difícil, dobre seu joelho no chão. Tá com alguma contenda, fecha a porta do quarto e ora. Você não sabe o quão importante isso é na nossa vida espiritual. O mundo pode estar o caos que for, mas se você, nem que for 10 minutinhos, vai lá, sem ninguém ver em silêncio, não precisa estar fazendo chame nenhum. Ora, conversa com ele. Ele quer fazer esse milagre. Eu creio nisso. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 16 anos, e eu não trabalhava, nova, e eu falava, Jesus, meu sonho é ter uma bicicleta. Eu nunca tive uma bicicleta nova, eu só tinha usada dos outros. E minha irmã chegou pra mim e falou, olha, eu quero te dar um presente. Aí eu falei, que presente? Ela, amém? Não dormi ali. Aí quando foi, ela me levou numa loja. E nessa loja ela me deu uma bicicleta nova. Amém. Coisa que pra mim, irmão, era impossível. Porque imagina uma pessoa pobre, não ter dinheiro pra nada, vivendo num perrengue, você ser levado assim numa loja comprar uma bicicleta nova, zerada. Então pra mim foi muita coisa. Mas tem pessoas que não foi, mas não era pra ser pra elas, era pra ser pra mim. Jesus queria me dar de presente, não queria dar de presente pra elas. Ele escutou a minha oração. Então, se na mínimas coisas Jesus escutou a minha oração, imagina a tua. Ele escuta, ele resolve o problema, ele dá a solução. Mas para isso, irmão, você tem que estar firme.
Eu não digo só firme de ficar em igreja, não, é firme em tudo. Onde você chegar, você dá seu testemunho, você fala que Jesus faz, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta. As pessoas têm que olhar para mim e para você. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. As pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, com atitudes, com palavras, em tudo. Porque infelizmente, irmão, o mundo aí fora só sabe nos julgar. Eu sei o que é, eu passo por isso, sabe? Eu não posso brincar em nada. Ah, mas tu é crente. Isso às vezes no fundo me dói. Porque eu sinto como fosse um bicho, mas eu não sou bicho. A Bíblia fala que temos alegria com Jesus. Então se eu estou com ele, claro que tem que ter ordem e decência. Mas não, só porque a crente não deve deixar de brincar, tem que ser sim alegre com Jesus. Mesmo que o mundo venha tentar nos desanimar. Mas se você está com sua fé em Deus, você vai saber. Eu sei o que eu estou fazendo. Não pare, não desanime por nada nesse mundo. Amém. O mundo aí fora só vai querer machucar. Machucar, machucar. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vim de abundância. Glória a Deus. Ou seja, tudo que Jesus pode dar vai ser do melhor. Então acredite nisso. Quando acontece algo na sua vida que você diz, meu Deus, e agora? Parou, não tem mais jeito. Você vai achar que é o fim. Drope seus joelhos e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Não pode ser naquele momento, como eu disse. Jesus demorou 2 dias para chegar em Betânia para fazer o milagre de Lázaro. 2 dias. Imagina você. Você não vai achar, ele pode sim fazer no momento que você quer. Mas tem coisas que não vai ser no seu momento. Vai ser no momento de Deus. Então lembra dessas palavras. Como Jesus quer fazer, ele vai fazer, independente de lugar, de momento, de hora, de qualquer coisa. Apenas tenha fé, creia. Porque às vezes aquilo que você tanto quer está na sua frente, mas tem algo lhe impedindo, tem algo lhe secando, tem uma pedra que você não está conseguindo ver. Então tem que saber o que é essa pedra, o que é essa pedra que está tirando você do caminho, que não está vendo sua bênção logo na frente. Quando você viu que quando Jesus chegou, o milagre aconteceu. Então significa que se você chamar por Jesus, se você clamar por Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Então muitas vezes, irmão, é preciso a gente realmente se humilhar aos pés de Jesus. É ter a fé que ele vai fazer. Não adianta só falar de boca, é você orar, é você buscar, é você jejuar. Realmente é você entrar numa guerra espiritual. Porque a gente tem as coisas, mas é tudo difícil, irmão, para o cristão. Não é fácil, não. É tudo difícil. Não pense que, eu estou com Jesus e vai ser só maravilhas. É não, irmão. Se eu dizer aqui que eu estou mentindo. É não. A irmã que está para se batizar, se eu dizer a ela, irmã, a senhora vai se batizar, vai ser 100% sua vida agora, eu vou estar mentindo. Não adianta dizer isso para a senhora, porque não é. Piora. É perseguição, é luta. Mas se a senhora permanecer firme com Jesus, a senhora vai passar. Eu me converti, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha, 16 anos. Quando eu me converti, Jesus me deu emprego na prefeitura do Recife, estagiei lá 2 anos. Me deu minha bicicleta, que eu sempre quis ter. E assim só foi abençoando minha vida. Me deu até roupa nova, me deu veste, tudo que eu não tinha, Jesus me deu. E assim vai fazendo a tua vida também. Quando eu me converti, as primeiras pessoas que desacreditou de mim foi o pessoal da minha casa. Sabe o que disseram pra mim? Tu não vai durar uma semana. Tá eu aqui 7 anos agora. Pela misericórdia de Jesus, estou aqui 7 anos. Eu errei, eu erro, mas eu prefiro ficar com Ele. Eu tenho uma promessa, Ele já disse, Ele já me usou pessoas para falar comigo. E quando a pessoa usa, irmã, gente para falar com você, porque a irmã usou, vai acontecer. Não, faça a prova de Deus. Realmente aquilo que é o Senhor que falou, eu fiz prova de Deus na minha vida. E eu fiz a prova e aconteceu. Foi o que tinham falado para mim. E foi o que eu ouvi de Jesus quando eu dobrava meu joelho. Então, a minha vida depois que eu aceitei Jesus melhorou sim, mas também é guerra. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não pense que tudo vai ser flores na sua vida, não. Não vai ser flores. Vai ter dor, vai ter lágrima. Eu sei o que é isso. Todo dia eu sei o que é isso. Pessoas da sua família lhe acusar, você sem dever, você sem fazer nada, você ser tirado como brincadeira, muitos pela aí. Achar é só quer ser a Santa Rona, só quer ser a crentona, mas não é assim não. Deixa quem quiser falar, faz o teu com Jesus. Quando a bênção vir, vai ser para você. Se eles quiserem, eles que pegam dele lá. Seu papel sim é orar por eles, é falar de Jesus, mas se ele não quer, você vai fazer o quê? O que tem que querer são eles. Se você hoje está aqui ouvindo isso que eu estou falando, é porque você procurou o seu caminho, você procurou Jesus.
E quando a gente procura Jesus, irmãos, permanece firme e forte, eu tenho certeza que Ele faz um milagre. Deixa quem quiser falar, deixa